21, para mim é uma alegria, né? O Johnny falou que é algo, mas para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Estar aqui respondendo a um convite de uma pessoa que eu amo tanto, né? E nós somos tão íntimos que os meus filhos chamam os filhos do Johnny de primos, né? Então, para mim é uma alegria tremenda estar aqui, né? Tem, sei lá, uns 15 anos já que a gente conhece e frequenta a casa um do outro, né? E agora está aqui servindo na igreja também. Para mim é uma satisfação tremenda. Amém? Amém. João 21. João 21. Aleluia. Toda vez que eu vou pregar, irmãos, eu gosto sempre de falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia é uma coisa que nós temos ainda a oportunidade de tê-la impressa, né? Eu me converti, pareço, né, com cara de 20 anos, mas quando eu me converti, crente era aquele que andava com a Bíblia debaixo do braço, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas abandonaram essa prática, né? E para você que não tem Bíblia física, né? Bíblia de papel, que eu falo, Bíblia de verdade, né? Não tem nada, mas que Deus conserve a bateria do seu celular, né? Que você possa acompanhar a pregação. Amém? João 21 diz assim na minha Bíblia: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tibériade. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Amém? Só até aí, ainda com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse momento de comunhão, ó Pai, na Tua Palavra, onde nós podemos orar a Ti, ó Pai, entregar a nossa vida a Ti. Pai, que nós possamos sair daqui, ó Pai, com um desejo em nosso coração, que é de seguir a Tua missão, ó Pai, e fazer aquilo que o Senhor determinar em nossos corações. Que o Senhor guarde a nossa vida, guarde a nossa casa, os nossos filhos, as nossas esposas. Que possamos sair daqui, ó Pai, com o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. E com ainda mais, ó Pai, que nós possamos sair daqui, ó Pai, crentes, ó Pai, e sabendo daquilo que devemos fazer em nossas vidas. É o que te oramos nessa noite, no nome de Jesus. Nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus é bom, meu irmão. Deus é muito bom. Tem alguém aqui que gosta de pescar? Tem quem que gosta mesmo. Fala assim: eu gosto de pescar. Um final de semana que eu tenho, eu vou pescar, né? Eu moro ali em Unai. Para quem não conhece, Unai aqui, irmãos, é 170 quilômetros, né? A gente fala que, eu falo, né? A gente não, mas eu falo que Unai é a cidade mais candanga de Minas Gerais, porque para nós a capital é Brasília. Mas Unai, irmãos, é cercado por várias fazendas, passa um rio, né, no meio da cidade. Hoje o rio passava no canto, mas hoje passa por dentro da cidade. E esse rio chama Rio Preto, um rio fantástico e um rio que tem muitos peixes. E eu gosto de pescar, irmãos, eu gosto de pescar. Eu sou um pescador, eu gosto de pescar. Quando a minha esposa fala que eu posso ir pescar, irmãos, eu fico feliz. Quando eu leio aqui que Pedro falou: eu vou pescar, irmãos, eu fico com inveja. Mas eu gosto de pescar, irmãos, né? E quando a gente começa a pescar e começa a se envolver na pesca, a gente vai lá: eu quero pescar um tucunaré. Quem aqui pesca tucunaré? Alguém pesca aqui? Já pescou tucunaré? Você vai lá, aí quando você começa a estudar, começa a ver, e eu começo, irmãos, a me afundar, né? Eu começo a pesquisar, e eu começo a ver qual que é a linha melhor, qual que é a carretilha melhor, né?
Qual que é a vara melhor? Lá ele, mas qual que é a vara melhor? Qual que é a isca melhor para tempos frios, para tempos quentes? Qual que é, né? Isso aí tudo eu faço. Irmãos, eu comecei a gostar de pescar, né? Eu pesco de caiaque, para quem já pescou de caiaque aqui sabe como que é, né? É uma emoção, mas eu sou levinho, graças a Deus, então para mim remar é fácil. E eu entrei na academia, irmãos, para mim fortalecer um pouco dos braços, um pouco das costas, para aprender a remar também, como é bom. Mas, quando a gente se envolve com isso, né, quando a gente vê a pesca, e a gente vê a vida de Pedro, e Pedro era um pescador. Pedro era um pescador, era a sua profissão, ele pescava, né? E Pedro aqui, irmão, no capítulo 21 de João, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem o que ele precisava fazer para ir pescar. Ele sabia que ele tinha que juntar ali as suas redes, ele sabia o barco que ele deveria entrar, ele sabia os remos que deveria levar, ele sabia naquele momento qual era o tempo, qual era a previsão de peixe, ele sabia, porque era a sua profissão. E quando eu li essa mensagem, essa passagem de Pedro, que fala que ele voltou a pescar, eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça: por que Pedro voltou a pescar? E essa pergunta que eu queria fazer para você hoje: por que Pedro voltou a pescar? Esse Pedro aqui, esse acontecimento, essa passagem aqui, aconteceu depois da crucificação de Jesus. Então Pedro, ele caminhou com Jesus por muito tempo, antes que isso acontecesse. Pedro, ele sabia que Jesus era o Messias, porque ele mesmo tinha dito isso. Pedro deu alguns passos sobre as águas antes de afundar, e quem segurou na sua mão foi Jesus. Pedro viu cegos voltando a ver, porque estava ao lado de Jesus. Às vezes que Pedro é citado na Bíblia, que Jesus está por perto, Pedro sempre é o primeiro a ser citado, pela sua posição e pela sua importância diante da igreja primitiva. E o que essa mensagem de Pedro pode falar na minha vida e na sua vida nessa manhã? Quando eu entendi a mensagem que o Senhor queria colocar na minha vida através dessa passagem, eu fiquei pensando na minha trajetória. E quando o Johnny me fez o convite, ele falou: olha, eu quero que você fale aquilo que o Senhor tem feito na sua vida aí. E para mim falar aonde eu estou hoje, irmãos, eu tenho que falar aonde eu comecei. Eu me converti muito novo e converti numa igreja batista tradicional. E por motivos, irmãos, na época, né, não pode parecer, mas eu tenho 41 anos. Eu era muito novo e minha mãe, ela se converteu, e meu pai de uma família católica, muito católica, mas muito católica mesmo, irmãos, onde minha avó tem lá o seu altar com santos. Eu chego lá de manhã, ela está com seu terço. Toda vez que ela me vê, ela fala que ela está rezando por mim. Minha avó muito católica, minha avó com seus 96 anos, bem lúcida, uma mulher de Deus. E nós nos convertemos, e por motivo de distância, quando nós mudamos, a gente teve que ir para outra igreja, e é essa igreja que eu estou até hoje. Fui para lá com uns 15 anos de idade, mais ou menos, e nas minhas idas e vindas, quando eu conheci e comecei a namorar a minha esposa, a Laís, há 21 anos atrás, eu era dessa igreja, eu tinha me afastado, conheci ela, estava afastada da igreja, e ela foi, a Ellen vai fazer uma célula ali na casa do Junei, que eu conhecia, que era líder de jovens na época.
vamos lá, eu fui. E ali a gente começou a envolver na igreja, né? A gente começou a se envolver na igreja, e a gente foi indo na igreja, e ela foi gostando, e ela se converteu, e eu também me converti de novo. E nós caminhamos, irmãos, e nesses 20 anos para cá nós começamos a nossa vida ministerial. Começamos e o Senhor falou muito ao meu coração durante muitos anos. Muitos anos. A gente estava vindo, escutando umas músicas e ia lá e falava, eu baixei umas músicas aqui e vamos escutar. E tem aquela música do 4x1, né? Não sei se vocês são da época, mas fala, eu tenho um chamado, né? O pessoal que é do louvor aí, eu sou ruim de letra, irmão. Mas fala, eu tenho um chamado. E como eu escutei essa música, irmãos, e Deus falava comigo, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. E nós passamos por várias coisas na igreja, mas por várias coisas na igreja. Tá gravando? Tá ao vivo não, né? E nós passamos por um momento, irmão, de muita dificuldade, aonde o nosso pastor, que tinha tirado nós de era uma igreja bem pequena, irmão, e esse pastor foi para lá e começou a fazer um trabalho de célula, e a igreja foi crescendo, e nós fomos, né, fazendo as coisas, e fomos crescendo, a igreja foi crescendo, a congregação foi crescendo, não cabia mais, a gente teve que quebrar tudo e fazer um novo templo, né? E na época, quando nós terminamos a reforma do templo, era, entre aspas, o melhor templo da cidade, com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. Na época não era a época do porcelanato ainda, mas se tivesse, sabe, e nós começamos, e aquele templo já não cabia. E começamos a fazer 2 cultos em um templo grande para a nossa cidade. E o nosso pastor, né, entre aspas, Deus o revelou, sendo um pastor que abusava de algumas irmãs, até menor de idade. Então esse pastor, ele foi de arrasta, foi para outro lugar. E entrou outro pastor, que é um querido, e esse outro pastor, ele, infelizmente, o diabo usou a vida dele, tentou derrubar a vida dele, ele casou com uma mulher, e essa mulher o abandonou com um filho pequeno. Então ele chegou para a igreja e falou, irmãos, eu não sou mais digno de estar à frente dessa igreja. Eu quero que vocês me liberem e que seja outra pessoa. E lá na igreja, irmãos, nós temos a prática de ungir mulheres a pastora. Eu sei que isso talvez pode ser errado para alguns, mas eu quero que vocês entrem na minha geografia. E quando esse pastor entregou o seu cargo, a única pessoa disponível que tinha na época era uma pastora. Uma mulher de Deus, um coração imenso. Uma mãe para aquela igreja. E ela assumiu a igreja. E quando ela assumiu a igreja, irmãos, eu estava começando a caminhar para uma masculinidade que refletia a luz da Bíblia, a luz da palavra. Nós começamos a ir em eventos, né? Eu e o Johnny, nós fomos em alguns eventos. E Deus falou muito comigo, irmãos, mas falou muito comigo. E antes disso um pouco, em novembro de 2017, Deus falou comigo, em uma pergunta que eu fiz a um pastor, ele falou comigo, olha, Deus não quer que você seja algo na igreja, Ele não quer que você seja, tenha um cargo na igreja, Ele quer que você seja sacerdote do lar. Irmãos, eu queria fazer alguma coisa para a igreja, eu queria fazer alguma coisa na igreja, eu queria pregar, eu queria ser um pastor, eu queria ser um líder de ministério, mas eu não queria ser um sacerdote na minha casa. Então, irmãos, eu estava afundado ali, naquele momento eu estava afundado ali em pornografia, eu era viciado em masturbação,
Aí a pornografia, na verdade, ela nunca me consumiu, meu irmão, mas mais a masturbação. Quantas vezes deixava minha esposa na cama, porque eu preferia os meus métodos. E isso não foi um ano, irmão, não foi 2 anos, foi muito tempo. Irmãos, e aquilo me atrapalhava muito. E um dia, eu escutando uma pregação, numa segunda-feira de manhã, ali no meu escritório, o pastor falou assim: irmãos, o pecado deixa a gente burro. O pecado deixa a gente burro. E como nós temos percebido isso hoje, irmãos? Como o pecado tem deixado as nossas vidas mais lentas. Irmãos, e meu coração naquele momento ele ardeu. Eu, do jeito que eu estava na mesa, eu fechei o olho e eu fiz uma oração ao Senhor. Falei: Senhor, eu me arrependo agora. Eu não quero mais isso na minha vida. E a partir daquele momento, irmãos, eu me distanciei desse vício. E Deus foi fazendo momentos em que a minha vida e a vida da minha esposa se entrelaçasse cada vez mais. Eu confessando pecado a ela confessando pecado a mim, nós queremos, pedindo Deus para mudar as nossas rotas. E eu comecei, irmãos, a escutar homens de Deus, comecei a ler. Eu não tinha isso de ler. Eu ainda leio pouco. Né? Eu leio aí 1,5 livro por mês. Eu ainda leio pouco, irmãos. Mas eu quero me aprofundar mais. E eu comecei a ver, e eu vi que, na verdade, eu já estava me envolvendo já estava em depressão. E a minha esposa sempre me ajudando. Irmãos, e nós começamos a caminhar, e nós começamos a orar, e nós começamos a buscar a palavra de Deus, e eu me afastei de tudo que eu tinha na igreja. Eu tocava no louvor, eu cheguei a ser líder de louvor. Na época não, mas um pouco antes, eu e a minha esposa, nós éramos líderes de jovens, nós éramos muito envolvidos, irmãos, mas muito envolvidos com a igreja. Até o ponto que eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, Deus mandou eu largar tudo que eu estou fazendo na igreja. Irmãos, e ela estava grávida no dia, e o olho dela encheu de lágrimas. Ela falou: mas, meu bem, é isso mesmo? Eu falei: Deus mandou. E uma das coisas que eu mais me alegro, irmãos, é quando Deus fala comigo e eu falo com a minha esposa, e ela não tira nenhuma palavra da minha boca. Ela só pergunta: meu bem, é isso mesmo? É. Então, amém. Porque isso é uma confirmação que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, e Deus começou a falar comigo, e eu comecei me encher de novo, até que eu voltei de novo para o louvor, e a gente trabalhando, a gente lendo, a gente escutando sobre masculinidade. A gente começou a fazer ali um trabalho com homens na igreja, e teve esse acontecimento de sair de um pastor e tomar, a pastora, ela assumir a presidência da igreja. Irmãos, e Deus começou a falar muito ao meu coração. Mas ao mesmo ponto, irmãos, o meu coração começou a se envolver de medo e incerteza. O mesmo sentimento que Pedro teve aqui, irmão. Pedro, ele voltou a pescar porque ele teve medo e incerteza. Talvez você que está sentado aí hoje, está passando por algumas incertezas na sua vida. Alguns medos. Isso é normal, irmão. Tem uma frase de um homem que eu admiro muito como empresário. Ele diz assim: se você está com medo, vai com medo mesmo. Irmãos, e como isso tem mudado o meu coração em relação às coisas que eu tenho que fazer para Deus. E chegou um dia, irmãos, a minha esposa ainda, ela tem uma loja de roupa infantil, e na época ela não tinha, né, ela trabalhava só à tarde, ela era professora, e ela é professora substituta, e ela
estava no trabalho de tarde, assim, irmãos, e Deus me deu um sacode tão grande que eu comecei a chorar. E Deus falou, olha, você tem que sair da onde você está e você tem que avançar. Você tem que avançar, você tem que avançar, você tem que avançar. E o meu temperamento, para quem já estudou temperamento, eu sou muito fleumático. Então, irmãos, eu sento sozinho, se deixar, eu fico 10 horas em silêncio, quieto, sentado num canto, né? Dificilmente eu vou chegar em alguém e falar, e aí, como é que você está? Eu faço isso hoje, irmãos, porque o meu posicionamento na igreja, e eu me esforço para isso. Então, todo início de culto, irmãos, eu estou na frente da igreja, eu estou na porta da igreja cumprimentando os irmãos, perguntando como é que você está, dando um sorriso. E, irmãos, e Deus me sacudiu naquele momento. E eu liguei para ela chorando. Mandei mensagem para ela, eu posso te ligar? Ela, pode. E eu contei, Deus está fazendo isso comigo e eu não sei como é que eu faço. E ela, meu bem, procura alguém para você conversar. E orei. E na época até o Johnny eu tive uma conversa com o Johnny, né? E ele falou comigo, tudo aquilo que eu não queria, ele falou comigo naquele momento. Irmãos, eu estava assim, mas eu falo tanto, eu falo de masculinidade, eu prego por isso, eu prego isso, eu estou vivendo isso, irmãos, e como que eu congrego uma igreja que é onde uma mulher é presidente, onde uma mulher fala, isso está errado. Irmãos, e o Johnny falou comigo, olha, eu não te vejo você saindo da igreja não, e eu nem tinha perguntado isso para ele. Eu falei, amém. E eu saí daquela conversa, saí revigorado assim, conversei com a minha esposa de novo, e eu falei, eu tenho que ter uma conversa com algumas pessoas. Irmãos, e eu conversei com algumas pessoas e elas falaram tudo aquilo que o Johnny tinha falado. Eu falei, amém. Então eu falei, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, o seu servo. E eu comecei a orar ao Senhor, pedindo Ele para tirar a minha covardia. Irmãos, e quantos de nós que estamos aqui hoje que somos covardes? Não somos covardes, irmãos, em fazer algo de errado, mas em não fazer. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que têm 5, 10, 15, 20 anos de conversão. Aquilo que o Senhor pediu para você fazer um dia, você fez? Aquilo que um dia Ele te entregou de joelhos, você fez? Na minha vida, irmãos, existem várias promessas de homens de Deus que depositaram, que oraram sobre a minha vida. Mãos estendidas, palavras entregues. E eu falo isso, irmãos, eu não sou reteté não, irmão. Eu sou mais do lado tradicional que do lado reteté. Mas coisas que realmente eu tenho certeza que veio da parte do Senhor. E o Senhor falou comigo, olha, você tem que avançar, você tem que ir, você tem que meter o pé na porta, você tem que adiantar. Irmãos, e como eu quis atrasar esse momento. Como eu quis, irmão. Só Deus sabe o tanto que eu quis atrasar esse momento. O meu coração toda vez ardia. Mas um dia eu resolvi que isso deveria mudar. Eu falei, falei para minha esposa, olha, eu tenho que resolver essa situação. Ou a gente sai da igreja, ou a gente avança aqui. E a nossa igreja, irmãos, infelizmente, ela tem um histórico de matar pastores. Todos os pastores que saíram da igreja, irmãos, morreram com seus ministérios.
todos os pastores que saíram daquela igreja morreram com seus ministérios, mataram seus ministérios. Não são pastores mais. Isso é muito pesado para a igreja, irmão. É muito pesado para a igreja. E um dia eu fiz uma convocação no nosso grupo de homens. Falei, irmãos, hoje é quinta-feira, eu vou estar na igreja orando. Os irmãos quiserem ir lá, vão lá, tá um período de oração. E eu falo, eu não posso ir porque eu vou trabalhar, outro não sei o que e tal. E acabou que fui só eu. Irmãos, e como eu fui moldado naquele dia. E Deus falou, eu já falei com você, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, você tem que avançar. E Pedro aqui, irmãos, ele esqueceu de tudo que tinha acontecido. Das palavras que o Senhor Jesus determinou sobre a vida dele. Das coisas que ele tinha visto. Como eu também tinha esquecido, irmãos. E o Senhor, ele foi, de certa forma, bondoso comigo. E eu então resolvi conversar. Fui chamei a pastora e falei com ela, pastora, do jeito que está para mim não está dando certo. Eu acho que nós temos que avançar. E eu quero que você fale para mim o que você quer de mim. Porque se você quiser, eu, Eduardo, como mais um na igreja, não é isso que Deus quer. Não é isso que eu quero. Mas se você quer que tenha alguém ao seu lado, um homem, diante dessa igreja, um homem para te ajudar, para te auxiliar, estarei aqui. Irmãos, e quando eu falei isso, ela começou a chorar. Ela falou, Eduardo, eu sabia que esse dia ia acontecer, eu só não sabia quando. E Deus falou comigo que não era para me fazer nada, que era para que você que ia chegar em mim. Irmãos, e de pronto nós já resolvemos, né? Nós temos alguns pastores que fazem parte da nossa igreja, e esses pastores, nós conversamos, eles de pronto já aceitaram, né? Nós oramos, e foi colocado isso para a igreja já me reconhecia como pastor, e nós começamos a uma trajetória de conversas, até que em novembro desse ano, de 2024, nós fomos ungidos. E uma das coisas que mais me chama a atenção, irmãos, nessa passagem de Pedro, é que Pedro, ele sabia o que ele deveria fazer. Irmãos, quando Pedro entrou no barco, ele sabia que não deveria ter entrado. Para quem já pescou de barco aqui sabe, irmãos. Quando a gente entra no barco, quando eu entro no caiaque, irmãos, que eu estou a 3 metros da margem, eu já sei que é eu que tenho que tomar conta, irmãos. Eu já sei o que eu tenho que fazer, aonde o remo tem que ficar, aonde a minha estrada tem que ficar, eu sei tudo, irmãos. E Pedro, ele teve tempo de preparar isso tudo. E quando nós lemos aqui, um pouco depois, no versículo 17, fala que pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Lá em Lucas, nós lemos que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E na terceira vez, ele é tomado por um choro. Irmãos, se eu pudesse comparar o meu choro no momento que Deus me tomou nessa palavra, é o mesmo choro, é quase o mesmo choro que Pedro. Irmãos, eu fui tomado de uma tristeza tão grande. A palavra diz em Lucas que quando ele negou a terceira vez, ele foi tomado por tristeza. Ele ficou muito triste e começou a chorar. Irmãos, quem aqui já chorou por tristeza sabe como é um choro ruim, irmão. Irmão, dói, é um choro que dói, irmão. É um choro que você olha para o lado e você não sabe para onde você vai.
Quando nós lemos aqui em João 21:17, fala que ele fica triste, né? E fala, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus fala para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, se existe uma coisa que nós devemos fazer como homens, se a nossa missão é apacentar as ovelhas de Cristo. E eu não estou falando que você deve ser pastor, não estou falando que você deve fazer algo na frente de igreja, mas você deve apacentar as ovelhas de Cristo. Você tem feito isso? A sua esposa, que é a ovelha que o Senhor colocou, te deu, você tem apacentado a vida dela? Você tem aberto a Bíblia na frente dela e ensinado para ela? Você tem ensinado seus filhos, para quem tem filhos? Os meus filhos, eles, graças à mãe dele, eles têm o costume de orar. De ler. E eles também têm o costume de orar, mas a leitura é pela mãe. E a minha esposa, ela lê muito, ela gosta muito de ler. Professora, no português ela é muito bom, assim, ela é muito boa. Né? Ela não precisa de chat GPT para saber que uma coisa está errada. E ela ensinou isso aos meninos, sabe? E os meninos estão lá e, assim, meus filhos, a Lívia tem 7 e o Asaf tem 10, fez 10. E o Asaf, irmãos, ele é avançado na sua inteligência. Deus deu essa dádiva para ele. E assim, irmãos, ele estava com um livro grande, esses dias para trás, ele chegou lá e aí eu vi o livro lá em cima. Falei, mas você não vai ler esse livro não? Pai, eu já li. Falei, mas você já leu? Eu já li. Aí agora ele está querendo ler o Harry Potter, né? Aí eu falei com ele, não, ele está querendo ver o coisa. Eu falei, não, você tem que ler. Não, pai, então compra que eu vou ler. Aí a gente está procurando a coleção para comprar para ele. Mas ele é uma criança muito esperta. Irmãos, e tem hora que ele vai lá e fala uma coisa. Aí você sabe aquele momento assim que você dá a sua alma sai assim, fala, peraí, deixa eu pensar, e volta. E assim, eu sou um pouco lento, né, irmãos? Assim, para me lembrar as coisas, eu tenho que anotar. Eu tenho um caderno aqui para anotar, para me lembrar o que eu tenho que falar. Mas ele lembra muito rápido. Irmãos, e como ele tem me ensinado a isso, sabe? E eu falo com ele, senta aqui, vamos aprender nós dois. Senta aqui, deixa eu te explicar. Senta aqui, vamos aqui, né? A minha menina também. Então, irmãos, nós devemos fazer isso. Isso é o apacentar, irmãos. Isso é a nossa missão. Aleluia. Não tem como nós sairmos daqui, irmãos, cheios de palavras, de ministrações, de louvores, de orações e não fazermos nada. Irmão, teologia, entendimento na palavra, irmãos, a gente consegue. Não vou falar que é fácil, mas a gente consegue, irmãos. Hoje tudo que a gente quer aprender, com 3 cliques no celular, a gente aprende. Estou certo ou estou errado? 3 cliques, irmão. 3 cliques. Que você dá no celular aqui, você sabe. Né? Para quem anda, tem carro aí, né? Meu carro é assim, irmão, deu um barulho lá, eu já fico incomodado. E eu entro debaixo lá, eu vou lá no YouTube, já vejo qual que é o problema. Tem dia que eu chego no mecânico lá, eu já sei qual que é o problema. Né? Esses dias para trás estava dando um problema lá na bandeja. Cheguei lá no meu mecânico lá e amigo meu, falei, Rafael, olha para mim, eu acho que é isso, isso e isso. Virei, fui lá para casa e ele me mandou mensagem, Dudu, aqui ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Realmente é o que você falou. Vamos ter que trocar. Falei, então troca. Irmãos, 3 cliques você já sabe. Irmão, com 2 dias, você já sabe tocar uma música aqui na frente, aqui, ó, no violão. 2 dias, irmãos. Ainda mais essas músicas aí de hoje, aí, worship. Tô mentindo? Tô mentindo ou não?
Hã? Irmão, era da época eu tocava na igreja, irmão, nós tocava Diante do Trono, irmão. E não foi Diante do Trono agora não, irmão, Diante do Trono 4. Para quem é raiz aqui, como é que chamava lá o álbum? O 4 era Preciso de Ti, né? Irmãos, fui lá no Mineirão lá, ó. O mesmo Mineirão que eu vi meu Cruzeiro ser campeão em cima do Flamengo, eu vi o Diante do Trono também, irmão. Tem flamenguista aqui? Segue o líder então. Irmão, 3 anos na Série B, irmão. 3 anos na Série B. Hoje eu posso falar, irmão. Sou cruzeirense. Sou cruzeirense, irmão. 3 anos de Série B, é pra poucos. Hã? Cara que ficou 3 anos na Série B, irmão, e ainda... Nossa, mãe. Deus, Pai. Irmão do céu. Ainda bem que o nosso Pedrinho é o certo, né? É o que tem dinheiro. Irmãos, mas sabe como é fácil hoje, irmãos? E o difícil hoje, irmãos, é nós fazermos algo. Estava conversando com o Johnny, o Johnny falou, que o pessoal hoje é muito superficial, e realmente é, irmão. Ninguém quer botar a mão no arado não, irmão. Ninguém quer botar a mão no arado. Ninguém quer. Graças ao bom Deus, nossa igreja ali, irmãos, todo mundo, sabe, corre atrás, todo mundo faz algo. Nossa igreja lá, né, o antigo pastor tinha colocado lá, Batista Central, uma igreja de discípulos. E Deus falou ao meu coração, né, que não seria mais uma igreja de discípulos, seria uma igreja de família. E eu falei isso um dia, e essa frase pegou, e hoje nós temos lá na fachada da igreja, Batista Central, uma igreja de família. E tudo que nós fazemos ali envolve igreja. Tudo que nós fazemos envolve família. Tudo que nós fazemos na igreja envolve família. Tudo, irmão. Tudo é pensado em família. Nada é separado. Tudo é em família. Nós temos os nossos cultos no lares, né, que é meio de semana, que é na quarta-feira, é em família, né? Lá em casa nós fazemos no nosso culto lá, nós temos lá a gente fala que é a nossa comunidade ali, né? Aí a gente era muito assim, sabe, irmãos? Nós reuníamos, tinha as cadeiras, aí na garagem lá de casa a gente fazia o culto, depois a gente comia. Aí eu falei assim, não, vamos fazer um trem diferente. Catei a mesa lá de casa, botei na garagem, botei as mesas lá assim. Aí tinha um lanche, né? Depois tinha um lanche. Aí eu falei assim, nós vamos lanchar na hora da palavra. Botei o lanche lá. Falei, vocês querem comunhão? Então é aqui na mesa. E como nós temos aprendido isso, irmãos? Como nós temos aprendido isso? Irmãos, se você tem em casa um lugar que você pode colocar uma mesa, faça uma mesa bem feita. Arruma uma mesa boa. Né? Meu avô é carpinteiro mesmo, né? Meu avô Brás, ele era carpinteiro. Carpinteiro, irmão. Não é esses marcenarias, não, esses marceneiros aí de planejado, não. Se tiver algum aqui, me desculpe, irmão, mas tem não, né? Tem algum aqui que trabalha com planejado? Tem não, né? Tem não, né? Irmão, assim, é uma profissão linda, irmão, é uma profissão linda, mas que lá, sério mesmo, que lá não vale. Irmão, se você jogou uma água, tem já faz assim já, ó. E eu fiz uma mesa, irmão, botei lá na sala de casa lá. Minha casa é grande, né? Na sala de casa lá, assim, eu botei uma mesa assim, ó. Cabe 8 cadeiras, 8 cadeiras. 8 cadeiras na mesa. Fiz lá, né? Fiquei 5 dias lixando o trem lá para dar um acabamento top, de madeira, irmão. Fui lá, passei uma seladora, lixei, passei seladora, lixei, passei seladora, lixei. Foi umas 10 vezes assim. Ficou top lá a mesa. Aí eu pego ela, nós colocamos ela lá na garagem. E a gente fala, irmãos, nós vamos falar sobre tal coisa hoje, vamos lá. Quem quer falar? Eu falo. A gente coloca no grupo lá da igreja. E a gente vai comendo e também falando aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Sabe, irmãos? E nós temos aprendido isso.
E essa é a nossa missão. Não é só eu, irmão. Não é só eu que tenho que falar. Não é só eu que tenho que ensinar. Não é só eu que tenho que dar testemunho, irmão. É todo mundo. Amém. Não é só eu, irmão. É todo mundo que está aqui. Não é porque hoje eu sou, o Eduardo é pastor, ele tem que ter, Eduardo é ponta firme, porque ele é pastor. Não, irmão. Você e eu, todos nós fazemos parte do mesmo balaio, irmão. Nós estamos juntos. Nós estamos trancados no mesmo quarto, irmão. Se acontecer qualquer coisa lá, é todo mundo. Esses dias para trás eu tive a oportunidade de estar com os irmãos de outra igreja. Irmãos, e eu sou calado, mas na hora que eu abro a boca, eu só observo, né? Aí eu falo assim, aí a hora que o cara fala um negócio assim, eu pego aquilo que ele falou e eu assim... E hoje, irmão, eu gosto de fazer raiva. A melhor coisa que eu gosto é fazer raiva nos irmãos. Eu boto eles para pensar. E a gente estava falando lá, e eles falam, que não sei o que, tal, que fulano de tal fez isso, e fulano, eu não concordo que o fulano fez isso, que o ciclano fez isso, tal. Aí o cara soltou essa assim, falou assim, irmão, porque eu acho que pecado de pastor tem que ficar encoberto, tem que ser só pelos irmãos ali da igreja lá. Eu falei, irmão, vocês estão ficando doidos. Vocês estão ficando bobos. Não é porque, mas por que você pensa isso? Aí ele, irmão, e o escândalo? Foi, irmão, escândalo é pecado, irmão. Escândalo é pecado, irmão. Vocês estão doidos? Vocês estão malucos? Irmão, no dia que o irmão da igreja lá fizer alguma coisa, irmão, eu vou chamar ele no canto mesmo. Aconteceu de um ex-casal que estava na frente do grupo de casais lá da igreja. Para finalizar, eu estou acabando já. E ele, irmão, cara, amigo meu, irmão. Amigo. Sabe o que é amigo? Amigo meu, irmão. E ele falou, eu vou entregar o grupo nós vamos entregar a liderança da rede casais, porque para nós não dá, agora nós estamos pensando aqui, nós vamos ganhar dinheiro, que minha esposa agora vai trabalhar em Brasília, ela mora lá em Brasília, morava lá em Unaí e ia trabalhar aqui. Trabalhar em Brasília, agora vai ficar meio complicado para a gente, porque agora ela passou no concurso, ela vai receber tanto e tal. E eu falei, mas quanto que esse concurso que ela vai ganhar? 2 salários. Eu falei, uai, tá bom. E ele num cargo, ele trabalha numa empresa lá trabalhava na época numa empresa muito grande lá em Unaí, e ele ganhava um bom salário, irmão. O salário dele era bom. E ele é muito bom de serviço também. E ele ganhava um salário bom e eles entregaram. Irmãos, e no dia que ele entregou, eu mandei um áudio para ele. Chorando, falei, não faz isso não, cara. Você está acabando com a sua vida. Você está entregando aquilo que Deus entregou para a sua vida, cara. Você está desperdiçando. E Deus falou muito isso ao meu coração. Deus falou assim, se você não fizer, eu vou colocar outro para fazer. E para você vai ser pior. Deus falou isso comigo, irmão. Se você não assumir a postura de pastor da igreja, eu vou arrumar outro. E foi tanto, irmãos, que um amigo nosso, ele saiu do ministério, né, que já estava muito cansado do ministério, né, da presidência da igreja. E ele era pastor auxiliar, ele falou assim, olha, eu vou para outra igreja, eu preciso ser cuidado, aqui não vai dar certo, eu vou para outra igreja. E eu pensei, nossa, o fulano podia sair da igreja e ir para a nossa igreja, né? Ser pastor lá, um homem pastor. E Deus na hora, irmão, deu um bicudo assim, no meio das minhas pernas. Rapaz, vira homem, toma posição. E quando esse casal entregou, né, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu falei para lá, tem alguma coisa errada, vamos orar. E eu chamei ele na conversa, orei com ele. Irmão, passou um ano depois, a gente descobre que esse irmão, ele tinha um relacionamento com a funcionária da empresa que ele trabalhava. Cara, na hora que eu fiquei sabendo, e eu prestava serviço lá para a empresa, eu sabia mais ou menos como era o esquema lá, eu sabia da empresa. E a Laís falou assim, aconteceu isso, a
pastora veio falar com a gente na época. E eu só peguei a foto e falei assim, ó, é essa mulher aqui, ó. Eu peguei a foto. Uma chefe de setor lá, eu falei assim, ó, essa aqui, ó, mulher. Pode esperar que é essa aqui. Não deu outra, irmão. Quando a notícia saiu na cidade, sabia que era mulher. E eu falei, chamei ele na conversa, sentei com ele, chorei com ele, falei na vida dele. E agora, o que você vai fazer? Vou pedir perdão, vou tentar reconciliar. A esposa não quis. Cada um seguiu o seu caminho. E orei por ele, oro por ele. E ele ficou um tempo afastado da igreja. Eu conversando com ele. Ele voltou à igreja, começou a congregar novamente. Pediu perdão à igreja pelo aquilo que tinha acontecido, por ter envergonhado o evangelho, mas que assumiu a responsabilidade do que tinha feito. E eu sei, irmãos, que não é fácil a gente fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil a gente seguir o nosso caminho. Não é fácil peregrinar a nossa vida, a nossa jornada como homem, como pai, como filho. Não é fácil, irmão. Mas é necessário que a gente faça. Se Deus colocou no seu coração, então faça. Se Deus pediu para você ajudar um necessitado, faça. Se Deus pediu para você orar por alguém, faça. Não é fácil para mim, irmão, estar à frente da igreja. Não é fácil para mim. Mas quem disse que seria fácil? Ninguém me plantou isso ao meu coração. E hoje, irmãos, naquela igreja, talvez uma pastora que é presidente lá, para muitas coisas erradas. Mas hoje, dentro da igreja, irmãos, existem homens posicionados. Amém. Glória a Deus. Homens que têm dentro do seu coração a palavra de Deus. E eu não falo de mim, irmãos. Não falo de mim. É muito fácil eu falar de mim. Eu falo dos homens que estão comigo, irmão. E não estão atrás de mim. Estão ao meu lado e às vezes estão na minha frente. Se eu mandar agora mensagem no grupo aqui, irmão, pedir a alguém para vir me buscar agora, vai vir. Vai vir. Se eu pedir alguma coisa emprestada, alguma coisa para fazer aqui, irmãos, vai ter. Porque não é quem está à frente, irmão, mas quem está aí sentado. Sabe, irmãos, nós temos que parar de ser apenas espectadores. Isso aqui não é espetáculo, para a gente só ver. Isso aqui é algo que nós temos que fazer. O evangelho tem que ser visível em nossas vidas, irmãos. E se muitos, talvez, duvidem de mim, pergunte a minha esposa quem eu sou. O Johnny falou sobre isso aqui, irmãos. Pergunte a minha esposa quem eu sou, pergunta meu pai, meus filhos quem eu sou, pergunta meu pai quem eu sou, pergunta minha mãe quem eu sou, pergunta minha avó quem eu sou. Irmãos, hoje, em toda reunião, irmão, da minha família, não sei se vocês têm um costume aqui, mas lá na minha avó, do lado do meu pai, né, mãe do meu pai, é assim, ó, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, não precisa falar que tem alguma coisa, vai ter alguma coisa. Irmãos, e assim, quando não tem nada na casa da minha avó, tem 20 pessoas, porque só filhos são 13. E minha avó é de uma veia eclesiástica, irmão.
Minha avó, ela, sabe aquelas mulheres lá que carrega a hóstia para o padre lá, que entrega o cálice lá? Minha avó era daquelas, irmãos. Minha avó, todos os dias, às 3 horas da tarde, às 3 não, às 2h40 da tarde, alguém ia buscar ela, para ela ir lá na matriz, para ajudar a celebrar a missa. Todos os dias, irmãos. Cansei de ficar no banco da porta da casa da minha avó e 2h40 o carro parar. 2h40 o carro parar, para levar ela para a missa das 3. E minha avó, ela sempre quis algum dos netos, que pudessem continuar com essa veia eclesiástica dela. E por muito tempo, irmãos, ela falou mal de crente, ela falou mal da minha mãe, falou mal de nós. Mas um dia, irmãos, pelo meu testemunho, daquilo que Deus tinha feito através da minha vida, pela misericórdia dele através da minha vida, ela falou: meu filho, no dia que você for consagrado pastor, eu quero estar, irmãos. Não, minha avó é tão católica, mas tão católica que no meu casamento ela falou: pastor, eu queria fazer uma homenagem para Eduardo, pode? Aí minha avó, aí o pastor, pode. Aí chegou em mim e falou assim: Eduardo, sua avó quer fazer uma homenagem, pode? Eu falei: na bênção. Irmãos, e ela entrou pelo corredor da igreja assim, irmãos, com a medalha assim de Nossa Senhora desse tamanho no peito. E como eu senti a presença de Deus através das palavras dela naquela noite. Não me lembro nada da palavra do pastor, mas como eu me lembro da entrada dela e daquilo que ela falou. E quando eu fui ser ungido, né, irmãos, em novembro, eu cheguei nela e falei com ela, né: vó, eu vou ser ungido pastor, vou ser consagrado pastor, eu queria que a senhora estivesse, né? Mas infelizmente, irmãos, minha avó, é muito difícil a locomoção dela, né? Assim, ela já está com 96 anos, irmão, e esses dias para trás ela caiu em casa, ela machucou a boca, né? Ela quase, né? Ela saiu muito sangue, ela quebrou o nariz, e assim, estava muito difícil e ela não pôde ir. Mas ela falou comigo: olha, eu acordei de madrugada, 5 horas da manhã, e orei um texto para você no dia. Eu falei: amém. E como ela se sente feliz, irmãos. E ela fala: nós fizemos um aniversário, os netos juntou agora para fazer o aniversário dela, né? Ela queria muito que fosse numa chácara, e a gente alugou uma chácara com piscina, né? Neto, bisneto dela lá, né? Aquela muvuqueira toda, e a gente naquela bagunça lá. E ela falou: eu quero que o Eduardo dê uma palavra aqui e faça uma oração. E ela falou: eu quero que você dê uma palavra, você vai ter a oportunidade de dar uma palavra. E eu dei uma palavra ali para os irmãos, né? Para os meus tios, para os meus primos, né? E como foi bom, irmão, saber que o Senhor tem feito alguma coisa, irmão, mesmo que na minha família ali, né? E que você possa sair daqui, irmãos, com novo ânimo. Sabe, irmãos? Congressos, irmãos, nós temos todos os finais de semana. Palavras nós temos toda hora no YouTube. A Bíblia está aberta, curso de teologia, irmão, aberto aí para tudo quanto é lado. Mas homens posicionados, fazendo a sua missão, são poucos, irmãos. E Deus conta com você. E pode ter certeza, irmão, se você não ajeitar o seu corpo aí, a gente fala lá, se você não aprumar o seu corpo, se você não se postar, se você não ficar firme, Deus vai te dar uma sapecada, vai te derrubar e vai colocar a outra. Você pode ter certeza disso, irmão. Mas Deus conta com você. Amém? Amém. Que o Senhor possa te usar poderosamente aonde você for, irmãos. E que você possa sair daqui com um novo entendimento. Não com um novo ânimo, que eu acho que você já tem ânimo para isso. Mas com uma nova postura. Sabe, irmãos? Se for preciso, chore. Se for preciso, chore. E outra coisa, irmãos, Deus, Ele vai mandar fazer coisas que você não quer fazer. Você pode ter certeza. Infelizmente, por esse testemunho nosso de igreja, como igreja, de ordem que pastor que passou por ali e abusou
Irmãos, eu tive que pedir perdão para essas pessoas. Eu tive que pedir perdão para essas pessoas. Porque quando aconteceu, irmão, infelizmente eu fiquei do lado do pastor. Irmãos, e como me doeu fazer isso? Mas como foi necessário para o meu crescimento e para mim chegar perto do Senhor, sabe? E uma dessas pessoas que eu cheguei para ele falou: olha, eu queria te pedir perdão. Por aquele momento eu não fiquei ao seu lado. Eu não te apoiei. Eu não gritei na igreja. Opa, tá errado isso aí, ó. Tá errado isso aí. Conta essa história direito. Como que foi? Na verdade, nós fomos muito iludidos com a palavra. Como foi dito? Não foi dito, na verdade, né? Na época não foi dito. Anos depois que a gente foi descobrir. Mas nós crescemos, irmãos. Avançamos. A igreja está lá, crescendo em intimidade com o Senhor, crescendo também em quantidade de pessoas. E hoje as pessoas que entram ali, elas são pessoas que querem buscar mais a Deus. Sabe, irmãos? E se tem uma coisa que Deus tem colocado aos nossos corações, é que nós devemos ser diferentes. Cada dia mais. Em buscar aquilo que o Senhor quer para nós. E o Senhor tem nos dado a liberdade, irmãos. Não para sabermos que nós podemos ir para qualquer lugar, mas a liberdade de fazer, de deixar aquilo que não é do Senhor para fazer algo para o Senhor. E que Ele possa fazer através da sua vida. Amém? Fique de pé, vamos estar orando. Ore ao Senhor. Abra sua boca. Eu não vou orar por você. Nós estamos apenas começando o nosso dia aqui. E você tem a oportunidade de, antes de tudo, de antes desse dia acabar, você assumir a sua responsabilidade. Não sou eu que vou assumir por você. É você que tem que assumir as suas responsabilidades. O Senhor já te falou quem você é. O Senhor já te mostrou o caminho. Clame ao Senhor nessa manhã. Clame ao Senhor nessa manhã. Você não precisa mais de palavras, você não precisa mais de nada a não ser atitudes. Tome atitudes que vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Que da tua vida saia rios de águas vivas. Que a tua esposa seja alcançada pelo aquilo que o Senhor fez através da sua vida, que os seus filhos sejam alcançados, que o seu lar seja alcançado, que a sua família seja alcançada, que a tua igreja seja alcançada pelo seu bom testemunho, que as pessoas olhem através da sua vida, que há a vida de Deus em você. Clame ao Senhor nessa